Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos traz duas mensagens muito bonitas e importantes para a nossa vida de fé e nossa vivência do Evangelho. A primeira mensagem que estamos esses dias, nessa semana, acompanhando através das profecias de Oséias, o livro do profeta nos fala hoje da necessidade de trilharmos sempre um caminho de conversão, de mudança de vida, de transformação da nossa mentalidade, do nosso ser, do nosso modo de agir e de pensar, para converter o nosso coração sempre a Deus. No final desse livro, Moisés anuncia ao povo essa palavra de esperança e ao mesmo tempo de chamada de atenção para que o povo possa assim tomar consciência da necessidade de voltar o seu coração para a presença de Deus em sua vida. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. É uma mensagem ao mesmo tempo de impulso, de impulsionamento para a vida do povo, mas também para que o povo tomasse consciência de que o povo precisava se libertar dos pecados, dos erros, das infidelidades que cometeram ao longo da história. E no finalzinho do texto de hoje tem uma palavra de sabedoria, quando o profeta diz, terminando então esse trecho: são retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Esta é a certeza que nós temos que ter, que a gente precisa sempre, como povo de Deus, como escolhidos do Senhor, caminhar pelos caminhos que Ele nos preparou, na certeza de que Ele caminha conosco, que Ele vai à nossa frente, nos orientando, nos mostrando o caminho e vai nos amparando nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. O Senhor está ao nosso lado, nos ajudando, sobretudo quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, mas Ele está ao nosso lado. Precisamos ter essa certeza. Por isso, sempre ter um coração humilde para voltarmos para os caminhos do Senhor, para voltar o nosso coração aos caminhos
do Senhor. Essa é a mensagem da primeira leitura de hoje para cada um de nós, tendo a certeza de que nós somos o novo Israel, né? A Igreja de Deus, e assim como o orvalho, Deus se torna um orvalho, né, para fecundar a vida de Israel, Ele também faz isso na nossa vida, a cada dia, a cada momento, a cada instante, nos ajudando na nossa caminhada. E o Evangelho, se a primeira leitura nos fala de conversão, de termos um coração aberto para procurar sempre a Deus, o Evangelho nos vai falar de perseverança. Jesus, que tem consciência que está enviando os seus discípulos, que tem consciência e procura ensinar, procura preparar os seus discípulos para a missão, para que eles pudessem entender e enfrentar com o coração aberto, consciente de que a missão não seria fácil, de que o trabalho apostólico, o anúncio do Evangelho seria marcado por perseguições, seria marcado por sofrimentos. E então Jesus vai dizer: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Então, Jesus não quer que nós sejamos pessoas assim, com pouca inteligência, e nem com pessoas assim que agem de uma forma até simplória no agir, na vida. Ele quer que nós tenhamos coerência no nosso testemunho de vida e de seguimento no anúncio do Evangelho, com simplicidade. Por um lado, sermos simples, mas por outro lado, sermos astutos. Jesus não quer pessoas bobas no seu segmento. Jesus quer pessoas que tenham esperteza, que saibam lidar com o mal, que saibam lidar com as dificuldades. Pessoas que pratiquem o bem, que sejam de fato boas, mas não boazinhas, não pessoas ingênuas. Ele quer que sejamos pessoas de fato atentas ao que está acontecendo na realidade de hoje, na realidade da nossa sociedade. Por isso que ele vai dizer: sejam simples, né? Estejam próximos das pessoas, ajam com simplicidade, sejam humildes, mas por outro lado, sejam astutos, sejam inteligentes, saibam analisar a realidade da igreja, a realidade da sociedade, a realidade da vida das pessoas, porque vocês, como meus discípulos, diz Jesus aos seus apóstolos, vocês sofrerão perseguições, vocês serão entregues, vocês serão caluniados, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, assim como fizeram comigo, também farão com vocês. E nós que somos chamados ao sacerdócio, nós precisamos ter muito presente isso na nossa vida. Nós lidamos com pessoas, lidamos com seres humanos, então temos que ter essa atenção, simplicidade no trato, mas atenção para podermos agir com coerência e com justiça diante das pessoas. É o que o Evangelho de hoje nos ensina. E sobretudo a confiança, né? A confiança, porque quando Jesus diz assim aos seus apóstolos: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, nem como falar, nem com o que dizer. Jesus está assim chamando a atenção deles para que eles tivessem confiança na presença do Espírito Santo em suas vidas. É o Espírito Santo, é o Espírito do Pai e do Filho que nos ensina a proceder diante de todas as situações, e também a falar, também a se comunicar, a dizer a palavra de verdade que provém de Jesus. Então que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a converter o nosso coração para Deus e a sermos sempre perseverantes, persistentes na caminhada. Sobretudo você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nesse momento, tenha perseverança, seja firme na fé, não se desmotive, não perca a sua esperança na presença de Jesus em sua vida, não esmoreça na fé diante das dificuldades que você enfrenta. Eu não sei o que você está enfrentando na sua família, no seu trabalho, neste momento, mas Jesus sabe, pelos dramas existenciais, pelas situações
as quais você está passando. Então, coragem, como ele disse aos discípulos de hoje, vos envio como ovelhas, mas ovelhas que são iluminadas pelo poder, pela presença do Espírito de Deus, que se faz presente em cada um de nós. Então, tenha perseverança. Que Maria Santíssima esteja com você, esteja com todos nós, com a nossa paróquia, para que possamos dar testemunho de Jesus em nossa vida e que o nosso testemunho seja verdadeiro, seja fiel, seja um exemplo para esse mundo tão marcado por injustiças, por pobrezas, por situações que não condizem com o Evangelho. E busquemos converter o nosso coração a cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, nesse momento,